Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. E pessoal, a gente vai começar uma série de vídeos para ajudar todos os estudantes que estiverem interessados na realização de todo tipo de prova, tá bom? Se tiver matemática nessa prova que você for realizar, você vai ser ajudado com o conteúdo que a gente vai ver aqui nessa sequência de vídeos, tá bom? Como vocês sabem, a matemática, espero que vocês saibam, a matemática é um conjunto de conhecimentos que estão todos interligados, tá bom? Então a gente tem a geometria, a gente tem a álgebra, a gente tem a estatística, a probabilidade, e tudo isso é meio que conectado, tá bom? A gente consegue caminhar por esses ramos da matemática, eles se entrelaçam, tá bom? E uma coisa que a gente precisa saber, que é fundamental, é a equação do primeiro grau. Se eu for ver geometria plana, se eu for estudar triângulos, eu preciso de saber a equação. Se eu for estudar probabilidade estatística, eu preciso de saber a equação, tá bom? Então a gente vai pegar aqui um pré-requisito, vamos dizer assim. A gente vai começar por equação do primeiro grau, tá? Então, olha aqui, ó, equação do primeiro grau, definição. Uma equação é uma sentença matemática formada por uma igualdade composta por expressões matemáticas contendo ao menos uma incógnita. Bom, vamos decifrar isso. Uma equação é uma expressão matemática que tem que ter um sinal de igual, olha aqui, ó, igualdade, e uma incógnita, pelo menos uma incógnita, pode ter mais. Não pode não ter nenhuma. Mas o que é incógnita? Incógnita é essa letra, tá bom? É o que eu quero descobrir o valor. Então pode ser X, pode ser qualquer outra letra, tá bom? X, A, B, M, P, Q, R, tá? Então, para ser uma equação, tem que ter o sinal de igual e tem que ter pelo menos uma letra, ok? Então aqui, ó, exemplos de equações. X mais 12 é igual a 21 é uma equação. Tem a igualdade e tem a incógnita. 3x mais 7 é igual a 23 mais x. Igualdade, incógnita. Ela apareceu até mais de uma vez. É a mesma incógnita, mas ela apareceu mais de uma vez. X ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Aqui a gente tem uma equação, tá bom? Porque tem a igualdade incógnita, só que ela não é do primeiro grau, tá? Eu só coloquei aqui como exemplo, só que ela é do segundo grau. A gente vai ver um pouco depois equações do segundo grau. Certo? Então aqui, ó, todas, aqui na coluna da esquerda, você consegue observar que tem a incógnita e a igualdade. Quando eu digo igualdade, é o sinal de igual, tá? E aqui, ó, não são equações. X mais 4 menor que 7. Tem a incógnita, mas não tem a igualdade. Então, não é uma equação. 5 mais 4 é igual a 9. Não é equação. Por que não é equação? Tem a igualdade. É uma igualdade, né? Mas não tem a incógnita. 5 é diferente de 9. Bom, não tenho nem incógnita nem igualdade, tá bom? Então aqui são exemplos de expressões que não são equações, tá bom? Ok, então vamos aqui agora. Membros e termos de uma equação. Pessoal, sempre que a gente vai estudar determinado assunto, é bom a gente conhecer o nome de cada elemento do que a gente está estudando. Então, esse conjunto aqui é a minha equação. Ó, tem a incógnita e a igualdade. Agora vamos dar nome aos bois aqui, ó. À esquerda do sinal de igual, tudo que vem à esquerda é o meu primeiro membro, tá? Olha lá, o primeiro membro é tudo que está à esquerda do sinal de igual. E tudo que está à direita do sinal de igual é o meu segundo membro. Então, eu tenho o meu primeiro membro e o meu segundo membro. Eles são separados pela igualdade, pelo sinal de igual, ok? E dentro dos membros, a gente tem os termos, tá? Os termos, aqui no caso eu tenho 7x é um termo, 3 é outro termo. Os termos são separados pelo sinal de mais ou de menos, tá? Então, ó, 7x é um termo. 3 é outro, 11x é outro e 5 é outro, tá? Menos 5. Ok? Então, ó, por que é bom a gente saber isso? Porque a gente vai começar a manipular essas equações, certo? Joga um número para cá, joga o outro para lá. E quando eu estiver fazendo isso, eu vou usar esses termos, tá? Esses nomes que a gente conheceu aqui. Termos, membro, tá?
Ok, então aqui a gente teve o exemplo da equação 7x mais 3 é igual a 11x menos 5. Agora a gente vai para o que realmente importa para a gente, que é a raiz da equação. O que é a raiz da equação? Raiz de uma equação é o valor da incógnita, o valor da letra, que a transforma numa sentença matemática fechada e verdadeira. Resolver uma equação é encontrar sua raiz. Então vem aqui comigo, lá naquele primeiro exemplo. X mais 12 é igual a 21. Qual é a raiz dessa equação? É o 9, tá bom? O x tem que ser 9. Porque se o x for 9, fica 9 mais 12, que é igual a 21. Se o x é 9, essa sentença ela é verdadeira, tá bom? É isso que a gente busca resolver na equação. Então, quando eu digo que vou resolver uma equação, eu estou dizendo que vou encontrar a raiz dessa equação, tá bom? Que é o valor que faz ela ser verdadeira. Bom, aí a gente tem vários tipos de equações e um método bem simples de resolver qualquer tipo de equação, tá bom? Vamos para a próxima página dar uma olhada nisso. Bom, então, qual método que a gente vai usar? Eu vou resolver várias equações dos mais diversos tipos aqui, tá? São todas do primeiro grau, mas todas têm alguma coisa diferente da anterior, tá? E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Pode ver o vídeo tranquilo, prestando atenção. Depois que você acabar o vídeo, você pega todos esses exercícios que eu fiz, copia numa folha e refaça, tá bom? Se em algum momento você não conseguir prosseguir com o exercício, você dá uma olhadinha no vídeo, tá? Aí você vai lá, dá uma olhada no vídeo, vê o que está faltando para completar seu raciocínio. Então vamos lá. X mais 5 é igual a 8. Pessoal, essa igualdade funciona como se fosse uma balança, tá? Não sei se você conhece aquela balança de pratos, tá? Que ela está em equilíbrio, ok? Eu tenho que descobrir o número que faz isso daqui estar em equilíbrio, isso que eu quero dizer. Então eu posso fazer algumas coisas. Nesse caso aqui, tá falando assim, qual é o número x que eu somo com 5 e dá 8? É bem fácil essa ideia, certo? O x é 3, essa equação a gente não tem muito problema nela. Mas qual é o método para resolver essa equação? Tá? Porque eu vou chegar ali na frente, nas próximas páginas, vão ter equações que eu não vou ter essa facilidade, então eu tenho que criar um método para resolver elas. E é o seguinte, eu tenho que deixar a incógnita sozinha, então eu quero deixar esse x sozinho. Então eu vou pegar esse mais 5, esse termo, e vou passar ele para o outro lado, ok? Só que eu pago um preço. Ele não está somando, ele vai passar subtraindo. Então fica 8 menos 5. 8 menos 5, 3, como a gente já tinha imaginado, certo? Uma outra forma de resolver isso, talvez seja mais didática, mas não tão prática. Olha aqui, a mesma equação, tá bom? Lembra que eu disse que é como se fosse uma balança? Então eu posso fazer a mesma coisa dos dois lados que eu não vou estar alterando a equação. Então, x mais 5 igual a 8. Então, para eliminar esse mais 5, eu vou subtrair 5 aqui no primeiro membro. Só que lembra, eu tenho que fazer dos dois lados. Fazendo dos dois lados, esse mais 5 com esse menos 5 dá 0, sobra x, e 8 menos 5 dá 3, tá bom? Mesmo resultado. A ideia é a mesma, só que quando eu pego um termo e jogo para o outro lado, eu estou encurtando todo esse processo, tá? Então a gente vai usar essa ideia de jogar para o outro lado, tá bom? Porque olha aqui, é a mesma coisa, é como se eu tivesse pegado esse mais 5 e jogado para o outro lado, ele ficou menos 5 aqui, tá? Só que a gente está eliminando essa parte aqui, ok? Então vamos continuar. X mais 9 é igual a menos 1. É o mesmo processo. X é igual a menos 1, que já está aqui no segundo membro. Quem que vai chegar? Esse mais 9, ele vai chegar a menos 9, ok? E aí agora tem que estar afiado, né? Menos 1, menos 9, eu estou somando dois números negativos, que dá menos
10, ok? Duas dívidas, eu devo 1 para João, devo 9 para Fabiana, no total eu devo 10. Continuando, vou deixar o x sozinho, a incógnita, então esse 3 que está no segundo membro continua, e o menos 4, ele vai passar para o segundo membro, só que ele vai passar mais 4, tá bom? 3 mais 4, 7. A gente sempre passa com o sinal, com a operação oposta. Então, esse menos 4 ele não está subtraindo. Esse menos 4 ele não está subtraindo o primeiro membro. Ele vai passar para o segundo com a operação oposta, que é a soma. Então, fica 3 mais 4. Então, ó, as operações opostas são soma e subtração, e multiplicação e divisão, tá bom? Continuando. X menos 7 é igual a menos 7. Bom, olha aqui, ó, isso daqui é uma verdade, certo? Menos 7 é igual a menos 7. Então, esse x é zero. Mas vamos fazer. Menos 7. Esse menos 7 passa para o segundo membro, mais 7. Menos 7 mais 7 é zero. Ok? Bom, aqui agora o x está no segundo membro. Temos um grande problema? Não. Mesma ideia, eu vou deixar ele sozinho. Então, esse mais 8 ele vai passar para o primeiro membro. O 10, que já está no primeiro membro, tem prioridade, né? Deixo ele aqui na frente. E o mais 8, ele chega aqui menos 8. Ou seja, 10 menos 8 é 2, que é igual a x. Se 2 é igual a x, x é igual a 2, né? Posso pensar assim. É sempre mais bonito, aqui não está errado, mas é sempre mais bonito deixar o x no primeiro membro, tá bom? Então você resolve do jeito que você quiser. Se lá no final o x ficou no segundo membro, passa ele para o primeiro membro, tá? X mais 12 é igual a 13. Poxa, professor, x é 1, não tem dificuldade, 1 mais 12 dá 13. Mas vamos resolver. X é igual a 13, 1 mais 12 passa subtraindo, menos 12. X é igual a 1. Certo? Aqui a gente já tem uma que ela é mais diferente. Ela é mais diferente, concorda? Mas a ideia é a mesma. Eu tenho que deixar o x sozinho. Então, eu vou deixar eles todos os x no primeiro membro. E todo mundo que não tem x, eu vou deixar no segundo membro. Combinado? Então, 9x não estou mudando ele de membro. Então, ele continua com o mesmo sinal. Agora, esse 4x, que é um número positivo, no caso ele está somando aqui, ele vem para o primeiro membro subtraindo. O 18 não está mudando de membro, ele está no segundo membro. Então, esse menos 2 que vai chegar somando, porque ele estava subtraindo. E agora a gente resolve. 9x menos 4x, 5x. 18 mais 2, 20. Agora a gente tem uma novidade aqui, que é o seguinte. Esse 5 está multiplicando o x, a nossa incógnita. E qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele vai passar dividindo, tá bom? Então, vai ficar x é igual a 20 dividido por 5, certo? Vou aqui para cima. 20 dividido por 5 é 4, certo? Olha, essa foi um pouco mais extensa, mas a ideia é a mesma, tá? Continuando. Olha, 2x menos 10 mais 7x mais 10 é igual a 180. Bom, ó, esse menos 10 com esse mais 10 eu posso desconsiderar, tá bom? Porque 10 menos 10 é 0. 2x mais 7x eu vou somar esses dois termos, essas duas parcelas, que vai dar 9x, que é igual ao 180. A mesma ideia, o 9 está multiplicando x, passa dividindo. 180 dividido por 9. Ó, imagina que não tem esse zero. 18 dividido por 9 é 2. Como a gente tem um zero, 20. 180 dividido por 9, 20, tá? Meu Deus, mudou a letra aí agora. Mesma coisa. Lembra que eu disse lá no começo, na introdução, que pode ser qualquer letra? Então, o processo é o mesmo. Vou deixar as nossas incógnitas no primeiro membro. Então, vai ficar 7y. Esse mais y que está no segundo membro, ele vem para o primeiro subtraindo.
E no segundo membro eu vou deixar quem não tem letra. Então esse 50 já está no segundo membro. Esse menos 10 ele vai passar mais 10. Então fica 7y menos y, 6y. 50 mais 10, 60. Bom, aqui é aquele tipo de equação que a gente faz de cabeça, né? A gente está no momento que já sabe que o y é 10. Mas vamos continuar. Que aqui a gente... O nosso objetivo aqui é entender como se faz. A resposta é o de menos aqui, por enquanto, tá? Então, ó, se o 6 está multiplicando y, ele passa dividindo. Então, fica 60 dividido por 6, ok? Y é igual a 10. Continuando, um outro tipo, apareceu mais algumas coisas. Bom, esse 3 está multiplicando tudo o que está nos parênteses, então a gente faz a propriedade distributiva. 3x mais 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes mais 1, 3. A mesma coisa, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 3, menos 6, igual. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1, menos 5, mais 8, certo? Agora vamos dar uma encolhida nisso. Vamos resolver o que a gente consegue, ó. 3x mais 4x estão todos no primeiro membro, então já posso somar. Dá 7x. Esse 3 menos 6 dá menos 3, ok? 5x, não tem nada para me somar com ele aqui no segundo membro, mas esse menos 5 mais esse 8 dá 3 positivo. Olha lá, agora a gente já reduziu essa equação gigante a uma que a gente, assim, a uma parecida com as que a gente fez anteriormente, tá? Então, ó, esse 5x eu vou passar para a esquerda, para o primeiro membro, para ele ficar junto do 7x, e esse menos 3 eu vou passar para a direita, para o segundo membro. Então, fica 7x, 5x positivo passa negativo, mais 3. Esse menos 3 passa mais 3 para o segundo membro. 7x menos 5x, 2x. 3 mais 3, 6. Certo? Continuando aqui em cima, o 2 que está multiplicando x passa dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 2. X é igual a 3. Certo? Próxima. 2x. 2 vezes x mais 5 menos 4 é igual a 26. Propriedade distributiva. 2x 10 menos 4 igual a 26. 2x mais 10 menos 4, eu vou resolver esse 10 menos 4. 10 menos 4 é 6, igual a 26. Para deixar o x sozinho, aqui eu acho que eu não comentei isso, pessoal. Mas olha aqui, esse 2 ele está multiplicando só o x. Ele não está multiplicando esse 6 aqui, tá bom? Porém, o 6 ele está sendo somado com tudo isso. Então, a gente tem uma ordem. Sempre que você tiver numa situação parecida com essa, primeiro a gente passa o número que está somando ou subtraindo para o outro lado, para depois fazer a mesma coisa com o 2. Porque eu só posso passar de um lado para o outro quando essa operação ela está pegando tudo que a gente tem naquele membro, tá? Então, a soma e a subtração, ela sempre está somando ou subtraindo com tudo que a gente tem ali naquele membro. Mas na multiplicação, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Mas olha aqui, por exemplo, ó, esse 2 está multiplicando só o x. Então, eu ainda não posso passar ele para a direita, tá? Então, vai ficar 2x, que é igual a 26 menos 6. Ó, somando, passou subtraindo. 26 menos 6 é 20. X é igual a 20 dividido por 2, porque o 2 estava multiplicando, certo? Passou dividindo, 10, ok? Pessoal, equação é meio que particular, tá? Você tem o jeito de se resolver, mas cada pessoa vai ter a sua forma de fazer. Porque as suas manhas, vamos dizer assim, aqui dava pra gente resolver essa equação em 2 linhas, tá bom? Ou até menos. Mas assim, fazendo passo a passo, a gente demora um pouco mais. O que eu quero dizer com isso?
Vai fazendo, vai testando, vê se é alguma coisa que você costuma fazer dá um resultado igual, tá bom? Vai fazendo caminhos diferentes do que eu faço aqui, tentando encurtar um pouco, fazendo coisas dos dois lados ao mesmo tempo, ou já resolve de um lado e já passa para o outro com sinal oposto. Vai fazendo testes, tá bom? E ver se você consegue agilizar o processo. Bom, aqui a gente tem uma bem grande, parecida com aquela, né? Com essa. Mas a gente viu que ela só é grande. Não é complicada. Propriedade distributiva. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes mais 7, 14. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes menos 5, menos 15. 3 vezes 4x, 12x. 3 vezes menos 5, menos 15. Esse menos 1 continua menos 1. O 3 não está multiplicando ele, tá? Cuidado com os parênteses. Vamos lá. No primeiro membro eu tenho 4x e tenho 9x. Eu já vou somá-los. Dá 13x. Sem x eu tenho 14 e o menos 15. Somando isso dá menos 1. Agora no segundo membro, o 12x não tenho o que fazer por enquanto. Mas esse menos 15 com esse menos 1 dá menos 16. Certo? Já está mais familiar, né? Essa equação. Vou botar x de um lado, quem não tem x do outro. Então, ó, 13x. Esse 12x que está no segundo membro, depois do igual, ele está somando. Ele passa subtraindo. Esse 16 continua com o mesmo sinal, porém esse menos 1 que vai chegar no segundo membro, ele vem com o sinal oposto. Ou seja, ele vem somando. 13x menos 12x é x. E menos 16 mais 1 é menos 15. Então, x é igual a menos 15. Certo? Continuando. Propriedade distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Certo? 8x mais 4 não tenho nada para fazer por enquanto. E 5 vezes x é 5x. E 5 vezes 2, positivo, é 10. Beleza? Primeiro membro, 2x mais 8x, 10x. Menos 6 mais 4 é menos 2. 5x mais 10 não dá para fazer nada por enquanto. Tá familiar, de novo, certo? 10x continua no primeiro membro e esse 5x passa subtraindo para o primeiro membro. O 10 continua no segundo membro e esse menos 2 passa somando para o segundo membro. E agora a gente resolve membro a membro. 10x mais 5x, 10x menos 5x é 5x. 10 mais 2 é 12. O 5 está multiplicando x, passa dividindo. Então, a nossa resposta é uma fração, a primeira fração que a gente tem como resposta, né? X é igual a 12 quintos, ok? Não tem problema. O x pode ser um número decimal, pode ser um número natural, pode ser um número negativo, pode ser uma dízima, tá bom? Não tem problema nenhum. Mais algumas equações, um pouco diferentes, mas até mais fáceis do que essas últimas que a gente vinha fazendo. X dividido por 2 é 18. Que número que é esse que eu divido por 2 e dá 18? Bom, é 36. Mas qual é o método? Qual é o processo? O 2 não está dividindo x, eu não tenho que deixar o x sozinho, então eu vou passar ele para o segundo membro. Fica 18 vezes o 2. E 18 vezes 2 é 36. Ó, 36 dividido por 2, 18. Ok. Mesma ideia, o 3 está dividindo x, passa multiplicando. 5 vezes 3, x é igual a 15. 15 dividido por 3, 5. Isso aí. 4 está dividindo x, passa multiplicando. 10 vezes 4, x é igual a 40. 40 dividido por 4, 10. Bem tranquilo, certo? Continuando. Agora já mudou um pouco a cara. Ó, lembra daquele caso que eu comentei de eu só posso passar de um lado para o outro quando o meu número tá operando com todo o membro? Olha aqui, ó.
esse 3 ele está dividindo todo o primeiro membro. Então, sem problema, eu posso pegar ele e passar para o segundo membro, tá bom? Então, fica 2x mais 5, que é igual a 3 vezes 3, tá bom? E aí a gente resolve, ó. Lembra? E outra coisa, lembra que eu disse um pouco para vocês, agora há pouco, para tentar agilizar o processo? Em vez de eu escrever o mais 5 aqui e usar mais uma linha, eu já vou botar o igual. Só que, ó, esse mais 5 eu vou ter que jogar ele para o outro membro, para o segundo membro. Então, esse 3 vezes 3 dá 9. E esse mais 5 chega aqui em menos 5. Tá vendo? Ó, é um jeito de reduzir o tempo que a gente gasta resolvendo a equação, tá bom? Outro, vamos fazer de novo. 9 menos 5 dá 4. E esse 2 que estava multiplicando já chegou dividindo. X é igual a 4 dividido por 2, 2. Olha aqui se você quiser conferir. O x é 2, né? Para que essa equação seja verdadeira. Foi o que a gente descobriu. Vamos ver? 2 vezes 2, 4. Mais 5, 9. 9 dividido por 3 igual a 3. Certinho. Você sempre pode fazer isso, tá? Para você ver se você chegou no x verdadeiro. Se você não fez nada de errado aqui no processo. Continuando. 3x mais 4. Esse 5 passa multiplicando. Ó, vamos agilizar de novo. 5 vezes 2, 10. Tá? Já fiz direto. O 4 passa subtraindo. Então, a gente tem 3x que é igual a 6. Concordam? 10 menos 4, 6. E o 3 que está multiplicando o x passa dividindo. X é igual a 2. Quer testar novamente? 3 vezes 2, 6. Mais 4, 10. 10 dividido por 5, 2. Certinho, tá bom? Agora aqui a gente tem frações com denominadores diferentes. Isso sempre assusta, né? Porque a gente vai ter que igualar esses denominadores, tá bom? Então a gente tem mais de um jeito de fazer isso. A gente pode descobrir um mínimo múltiplo comum, pode multiplicar um pelo outro, a gente pode fazer muitas coisas. Aqui eu vou usar o mínimo múltiplo comum, então aqui eu vou multiplicar um pelo outro. O que eu quero dizer quando eu vou multiplicar um pelo outro? Ó, eu vou multiplicar toda essa fração por 3 e toda essa fração por 2, tá vendo? Ó, a primeira fração eu multiplico por 3 porque é o denominador da outra, e a segunda fração eu multiplico por 2, que é o denominador da primeira, tá? Porque lembra? Frações equivalentes. Se eu faço a mesma coisa em cima e embaixo, no numerador, no denominador da fração, eu não estou alterando o valor dela. Isso para multiplicação e divisão, né? Então fica, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Aí, ó. Consegui. Fiz o denominador ficar igual. Agora eu posso reescrever isso da seguinte maneira. 3x mais 2x dividido por 6 é igual a 5. Porque quando os denominadores são iguais, a gente pode juntar, né? Numa fração só. E agora eu posso pegar esse 6 que está dividindo todo o primeiro membro e passar multiplicando. E eu já posso somar esse 3x mais 2x, que dá 5x, que é igual a 5 vezes 6. Olha, esse é o 6 que chega multiplicando. 5x é igual... Bom, aqui, ó, a gente já tá com certa malícia, será? Bom, mas, ó, se 5 vezes x é igual a 5 vezes 6, eu posso eliminar esse 5, né? E o que a equação me diz? Que o x é igual a 6. Porque um número multiplicado por x é o mesmo que um número... que 5 multiplicado por 6. Esse x só pode ser 6, né? Mas vamos fazer o passo a passo e ver se a gente tem razão. 5 vezes 6, 30. O 5 passa dividindo. E 30 dividido por 5 é 6. Olha, é o que a gente viu, né? 5 e 5 eu poderia eliminar aqui. A equação já me daria a resposta. X é igual a 6. Certo? Agora... 3 frações. Então, vamos calcular o MMC de 2, 3 e 4. Por 2, 1.
3, 2, por 2, 1, 3, 1, por 3, 1, 1, 1. Lembra? Sempre eu vou dividindo pelo menor número possível. Se eu consigo fazer a divisão exata, eu boto o resultado embaixo. Se eu não consigo fazer a divisão exata, eu continuo com o número na coluna, tá? Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou fazer uma fração onde o denominador é 12. E esse igual a 13 aqui, ele vem aqui do segundo membro. Qual é o processo mesmo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes x, 6x. Mais 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes x é 4x. Mais 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes x, 3x. Olha aí, ficou fácil agora. Vou somar tudo isso que está no numerador do primeiro membro. 6x mais 4x, 10x mais 3x, 13x. Que é igual a 13. Esse 12 passa multiplicando. Olha, a gente caiu na mesma ideia. Se não existisse esse 13 aqui, já que é o mesmo número, né? 3 vezes x é igual a 3 vezes 12. Então, x é 12, concorda? Ó. Porque a gente pode cortar. Porque está fazendo a mesma coisa dos dois lados. Então, x é igual a 12. Certo? Pessoal, então já se passaram 31 minutos, quase 32. Eu vou encerrar esse assunto por aqui, tá? Lembra daquela dica que eu dei para vocês no começo do vídeo, no início. Veja o vídeo e depois tenta reproduzir tudo sozinho. Se você não conseguir chegar no final de uma equação, você vai dar uma bisbilhotada no vídeo, só para você pegar a ideia que está faltando, tá bom? Não veja o vídeo e não faça nada. Matemática é muita prática, a gente tem que trabalhar à mão também, tá? Fazer, praticar, e dessa forma a gente consegue fixar o que a gente está fazendo. Só ver a gente fixa muito pouco, fazendo a gente fixa uma parcela muito maior do que daquilo que a gente tá assistindo, está tentando aprender, tá bom? Então foram 32 minutos, espero ter ajudado, pessoal, e logo sai o próximo assunto que vai ajudar vocês em qualquer prova que vocês forem fazer que tenha o conteúdo de matemática, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, e bons estudos!